Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um estudo da lição. Chegamos à lição de número 11. Estamos prestes a terminar mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2022. E a lição de número 11 nos traz o tema José, mestre dos sonhos. O verso para memorizar, Gênesis capítulo 37 e o verso 19 nos diz: os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Você é um grande sonhador? Você é uma grande sonhadora? Pois é, meus amados, José era um grande sonhador. Todo filho de Deus que confia em Deus, que tem fé em Deus, é um grande sonhador. O sonhador, ele não se conforma em ficar na mediocridade. O sonhador tem um espírito de crescimento em todo o aspecto da sua vida, no aspecto material, financeiro, no aspecto familiar e no aspecto espiritual também. E José, ele tinha sonho. José, ele tinha uma meta de crescimento em sua vida. E para que nós possamos ter essa meta de crescimento, nós temos que confiar em Deus e dar o passo da fé na certeza de que Deus está guiando a nossa vida. Mas todo sonhador, toda pessoa que sonha, ela enfrenta um problema. Toda pessoa que sonha, ela é criticada pelas pessoas que estão ao seu redor, principalmente pela sua família e até mesmo pelos seus amigos mais próximos. O sonhador, ele tem muita dificuldade para hierarquizar o seu sonho diante de uma sociedade invejosa. E foi justamente, meus amados, isso que aconteceu com José. José foi compartilhar o sonho dele com seus irmãos e aí começou a inveja. A inveja foi o primeiro pecado que teve origem no coração de Satanás, de Lúcifer no céu. A inveja gera outros tipos de pecado, como a cobiça, como o ciúme, como a raiva, como o egoísmo. Enfim, uma pessoa invejosa, ela tem a tendência de até matar o seu próximo. E foi justamente isso que aconteceu com José. Os irmãos de José intentaram matá-lo, mas, por ordem do irmão mais velho, Rúben, tiveram a ideia de não matar, mas sim de jogar num buraco, numa cisterna. E por ideia de um outro irmão de José, chamado Judá, tiveram a ideia de vendê-lo, de lucrar com a venda do seu irmão, a venda de José. Passava por ali uma caravana de ismaelita na direção do Egito e venderam José por algumas moedas de prata. José foi levado para o Egito e naquele momento que José se distanciava dos seus irmãos, naquele momento que a carruagem de José subia a última montanha para não avistar mais a sua casa, a sua fazenda e seus irmãos, José tomou um propósito com Deus de ser fiel a Deus, não importa as circunstâncias. José foi crescido de forma muito mimada. José foi crescido com o afago do pai e da mãe. José foi o filho da velhice do seu pai. Portanto, esse mimo que José recebeu fez muito mal para a sua vida, para a sua saúde mental, para o seu desempenho pessoal, para o seu desempenho, para a sua maturidade até espiritual. Portanto, muitas pessoas hoje também que são muito mimadas pelos pais, que não tem desafio na vida, ela tem muita dificuldade para crescer, para se desenvolver em todo o aspecto da sua vida, porque nós crescemos quando temos desafios, nós crescemos quando passamos por sofrimento, por provas e por várias adversidades da vida. E sem dúvida, meus amados, Deus estava preparando José na adversidade para que ele fosse o governador do Egito e salvasse a humanidade da fome que mais tarde iria assolar o mundo da sua época.
José foi vendido para um homem no Egito chamado Potifar. Potifar, sendo um oficial próximo de Faraó, ele colocou José como o seu mordomo-chefe. Só que nós sabemos da história que José, sendo fiel a Deus, a esposa de Potifar o intentou para que deitasse com ele, José recusou, e a fidelidade de José, mais uma vez, lhe custou um alto preço. E dessa forma, José foi colocado na prisão, no cárcere. Você percebe, meus amados, que quanto mais José servia a Deus, mais ele era castigado, mais lhe vinha dificuldade. Eu tenho certeza que eu estou falando para uma pessoa que já passou por essa situação ou que está até passando por isso. Quanto mais a gente é fiel a Deus, quanto mais servimos a Deus, mais nos vêm provações, dificuldades e aflições. Era muito comum Deus se manifestar para os pais, para os avós, para os bisavós de José. E eu tenho certeza que José cresceu ouvindo a história do seu pai Jacó, contando como que Deus o abençoou, como que Deus lhe fez prosperar, como que ele lutou um dia com um anjo, como que o anjo apareceu para ele em algumas ocasiões. E eu tenho certeza que Jacó também falava dos feitos do seu pai Isaque, do seu avô Abraão, no caso o bisavô de José, e de como Deus ele se manifestava na vida dos seus antepassados. José cresceu ouvindo histórias de milagres dos seus antepassados. E agora já fazia 15 anos que José estava preso, José estava sendo escravo e Deus não se manifestava, antes pelo contrário. Cada vez que José servia a Deus, ele era mais e mais castigado. E quantas vezes, amados, isso também acontece conosco. José foi fiel a Deus. E lá na prisão estava com José 2 homens, o padeiro e o copeiro-chefe de Faraó, que fizeram algum delito, estavam lá presos com José. E em um determinado momento, um deles chamou José e disse: olha, nós tivemos sonhos. E pediram para que José o ajudassem naquela perturbação do sonho que eles tiveram. José tinha tudo para estar traumatizado com sonhos, porque na verdade foi um sonho que José teve no passado, que foi contar para os seus irmãos, que pagou um alto preço e estava ali preso por causa de um sonho que ele foi contar no passado. José tinha tudo para dizer: meus amigos, eu não quero saber de sonho mais, porque foi por causa de um sonho que eu vim parar na prisão. Foi por causa de um sonho que eu estou preso e estou pagando um alto preço. José tinha tudo para estar traumatizado com essa história de sonhos. Mas José tomou uma atitude diferente. E quando nós servimos a Deus, nós tomamos a atitude diferente em meio à adversidade. Enquanto muitas pessoas ficam reclamando, enquanto muitas pessoas ficam murmurando em meio à dificuldade, a atitude de José foi de ajudar o seu próximo. Enquanto muitas pessoas ficam com ansiedade, com depressão, com problemas diversos, muitas doenças que lhe acometem psicologicamente, José, ele teve uma atitude positiva, confiando que Deus um dia, quem sabe, iria lhe dar uma recompensa, nem que seja na eternidade. A melhor forma, meus amados, de nós ajudar, de nós nos comportar diante da adversidade, é ajudando o nosso próximo. E foi isso que José fez dentro da prisão. E José pediu para que eles contassem o sonho. E ali José interpretou o sonho daqueles do copeiro e do padeiro. E vocês lembram que mais tarde, quando José se encontrou com seus irmãos, mais tarde, quando José ele veio a conhecer seus irmãos novamente, depois de mais de 15 anos separado, José, ele deu de presente para os seus irmãos roupa, vestes, os melhores ternos da época. E vocês sabem o que causou também o sofrimento de José no passado? Foi roupa.
Porque um dia o pai de José, Jacó, deu um belo casaco de mangas compridas, colorido, de alto valor para José. E aquele casaco, aquela roupa, aquela vestimenta foi motivo de inveja dos seus irmãos para com José. E eles pegaram aquelas vestes, rasgaram, ensanguentaram com sangue de cabra, levaram para o seu pai dizendo que uma besta fera do campo o tinha apanhado. Ou seja, José tinha tudo para estar também traumatizado com roupa, com vestes. Não era isso? Não é isso que muitas vezes acontece conosco? Qualquer ferimento que nos vem do passado fere e traumatiza hoje muita gente. Mas aqueles que confiam em Deus não são traumatizados com isso. Então, meus amados, quando José conheceu seus irmãos, a primeira atitude dele foi dar presente. E o presente, sabe o que foi? Foi roupa, vestes para todos. Ele não estava traumatizado. O seu passado não lhe traumatizou. Por quê? Porque aqueles que confiam em Deus não se traumatizam com os problemas do passado. Aqueles que confiam em Deus têm pensamento positivo, estão com a fé e com a certeza de que Deus tem uma saída em algum momento de sua vida. E a partir desse momento, meus amados, José estava preparado para ser o governador do Egito. Muitas vezes as provações nos vêm para nos dar maturidade espiritual. Muitas vezes as provações nos vêm para que nós possamos estar preparados para enfrentar problemas maiores à nossa frente, para enfrentar o tempo de angústia que está à nossa frente, para enfrentar decreto de morte, decreto dominical, 7 pragas. Amados, nós temos muitos desafios à nossa frente e muitas vezes nós ficamos reclamando com as adversidades pequenas que estão ao nosso redor. E muitas vezes é essa adversidade, são essas provações que estão acontecendo hoje em nossa vida que vão nos dar sustância, que vão nos dar fibra, que vão nos dar resistência para passar pelos maiores problemas que estão à nossa frente. É muitas vezes, amados, esses pequenos problemas e sofrimento que estão acontecendo hoje em nossa vida que vão nos preparar para uma grande missão que Deus tem para nós à nossa frente. José tinha uma grande missão, ser o governador do Egito, alimentar a sua família, alimentar o mundo da sua época que estava perecendo com fome, porque naquela época veio 7 anos de muita fome. As economias mundiais quebraram, as bolsas de valores quebraram todas na sua época. O mundo estava perecendo e a única pessoa capaz de alimentar o mundo da sua época era José. José, aquele jovenzinho sonhador do passado, que Deus o moldou, que Deus o preparou para uma grande missão que ele tinha à sua frente. E é por isso, meus amados, que Deus se dá o luxo muitas vezes de nos colocar no deserto da vida hoje, porque Ele quer nos preparar para uma grande missão que Deus tem para nós mais à frente. Que possamos confiar em Deus, que a nossa fé esteja alicerçada unicamente na rocha que é Jesus. E que José sirva de modelo para mim e para você. Que Deus nos abençoe e na semana que vem nós vamos continuar o tema de José. José, parte 2. Eu aguardo você. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau.